Em seu vídeo, o pastor Paulo Júnior apresenta sua discordância em relação à observância do sábado, declarando o seguinte: nós, como cristãos, guardamos o domingo por causa da ressurreição. Ele está se referindo aqui à ressurreição de Cristo, que estava ali inaugurando uma nova era. Veja, amigos, a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana é um fato inegável. Mas onde a Bíblia declara que isso tornou o domingo um dia santo? Você seria capaz de mostrar um único texto bíblico que se refira ou mesmo faça uma leve inferência ao domingo como o dia que deve ser guardado? Deixa eu te mostrar uma coisa. Qual é a instituição religiosa que é a maior pregadora, defensora, ativista em prol da observância do domingo? É claro, a Igreja Católica. E o que você acha que a Igreja Católica responderia se ouvisse alguém dizer que a mudança do sábado para o domingo está fundamentada na Bíblia? Querem saber o que ela responderia? Olha só. Esse aqui é o cardeal James Gibbons. No livro A Fé dos Nossos Pais, ele declara o seguinte: você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. Outro católico proeminente, o Dr. Emílio José Salim, fundador da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Campinas, declarou o seguinte: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Haja vista só o caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Preste atenção nisso. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Observe que ele não corrobora a ideia de que o sábado era apenas para os judeus do Antigo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Se os protestantes se fiam, se apegam, confiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Veja que não é um adventista que está dizendo isso. Vamos dar uma olhada em outras publicações católicas. Os que seguem a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm o peso da evidência exclusivamente ao seu lado. Aqui está se referindo à observância do sábado. Enquanto o protestante bíblico não tem uma palavra em defesa própria para substituir o sábado pelo domingo. Os protestantes que afirmam ser a Bíblia o seu único guia de fé não têm fundamento para a observância do domingo. Observe que essa é uma declaração de um documento católico. Nessa questão, olha só isso. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade devem logicamente se tornar adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Veja mais uma vez que essa é uma declaração católica. Existem muitas outras publicações católicas que declaram a mesma coisa. Não existe nenhuma base para a observância do domingo, absolutamente nenhuma. Se você que me assiste é protestante ou é evangélico e defende a guarda do domingo, me permita dizer com muito respeito, você não tem nenhum fundamento bíblico para sua crença além daquilo que a Igreja Católica determinou. Ou seja, você está reconhecendo a autoridade da Igreja Católica. Você é, portanto, um fiel católico. Só não sabe disso. Quer dizer, agora sabe. Não é por acaso que o Dr. Emílio José Salim concluiu dizendo o seguinte: repitamos com os adventistas do sétimo dia, se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Ou seja, se você defende a observância do domingo, então seja um católico. Veja o que outra publicação católica declarou. Os protestantes deveriam estar bastante intrigados com a guarda do domingo, quando Deus disse distintamente, santifique o dia de sábado. A palavra domingo não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Então, sem saber, eles, os protestantes, estão obedecendo à autoridade da Igreja Católica. Veja, amigo, a Bíblia não diz que devemos observar um dia para o descanso. A Bíblia diz que devemos observar o sétimo dia para o descanso. E o sétimo dia é o sábado. Mesmo assim, é importante ressaltar que nós adventistas nunca apresentamos o sábado como um objeto de salvação, como o pastor Paulo Júnior inferiu ou afirmou em suas palavras. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos, guardamos porque Jesus pediu.
e o fazemos para demonstrar nossa gratidão e amor a Ele que tanto fez e faz por nós. Por isso o próprio Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Você pode protestar dizendo assim: espera aí, Leandro. Quando Jesus disse guardai os meus mandamentos, não estava se referindo aos 10 mandamentos. Será que não? E estava se referindo ao quê? Vamos deixar que ele mesmo responda? Certa vez alguém procurou Jesus e perguntou o seguinte a ele: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele, Jesus, disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Guarda os mandamentos. Então aquele jovem fez a mesma pergunta que acabamos de fazer. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mandamentos Jesus ordenou que fossem observados? Sejam quais forem esses mandamentos, eles claramente incluíam os 10 mandamentos. Alguém poderia protestar: espera aí, mas Jesus não incluiu o sábado nessa lista que ele citou. É verdade. E Jesus também não incluiu o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não incluiu o não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Significa então que estamos liberados de todos esses que Cristo não citou nessa lista? Ou significa que Cristo citou apenas alguns como exemplo e amostra do que ele estava se referindo? A observância do sábado não é um objeto de salvação, não nos dá nenhum mérito. Se trata apenas de uma demonstração de amor e gratidão pela salvação já concedida por Cristo. Se ele pediu assim, se é esse o desejo dele, se é esse o dia que ele separou, se ele já fez tanto por mim, por que eu não atenderia o seu pedido? Por que eu não seguiria sua orientação? Por que eu não guardaria o seu dia? Afinal, Jesus mesmo declarou que ele é o Senhor do sábado, certo? Agora, significa então que só guardadores do sábado serão salvos? Não, nós não cremos nisso. Aliás, você conhece Guilherme Miller? Ele é considerado o fundador do movimento adventista, do qual surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você sabia que Miller nunca guardou o sábado? Mas nós, adventistas, temos a certeza de que ele estará no céu. Há também muitas pessoas nas igrejas protestantes e até na Igreja Católica, que obviamente não guardam o sábado, que a própria Ellen White chama de filhos honestos e fiéis de Deus. E como podem ser fiéis e honestos se não guardam o sábado? É simples. A verdade do sábado, por alguma razão, ainda não atingiu o discernimento deles, ou eles ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa verdade. E Deus considera a sinceridade de um coração que ainda não teve a oportunidade de obter a luz. Essas pessoas, mesmo sem guardar o sábado, são sinceras, honestas e fiéis à luz que até então puderam ter. Porém, quando eu tenho a oportunidade de conhecer a respeito do sábado como você está tendo agora, e escolho por vontade própria não andar na luz que recebi, não estaria demonstrando ingratidão e rebeldia contra Cristo? Pense nisso. Um texto usado pelo pastor Paulo Júnior e por muitos outros para fundamentar a ideia de que o sábado não deve ser mais observado é aquele que foi escrito pelo apóstolo Paulo e diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Estaria o apóstolo Paulo se referindo ao sábado semanal, declarando que o dia de guarda não é importante? Se ele estiver afirmando isso, então teremos que admitir que o que comemos e bebemos também não é importante, que as restrições dietéticas não são mais válidas e que podemos comer e beber qualquer coisa, certo? Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Interessante notar a similaridade das palavras dele com a advertência dada pelo profeta Oséias, muito antes de Jesus vir à Terra, veja. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. A expressão sábado significa descanso, pausa, uma espécie de feriado, e pode se referir tanto ao sábado semanal quanto aos sábados cerimoniais. O contexto é quem determina. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer a quais sábados ele estava se referindo. Veja o próximo verso. Que são sombras das coisas futuras. Paulo estava se referindo àquilo que representava uma sombra do que viria. A sombra não tem a substância do objeto real, mas apenas a forma, a aparência. O cerimonial era uma sombra. O ministério de Cristo era o objeto real. E em outra ocasião, inclusive, em que Paulo usa a mesma expressão, sombra,
ele está fazendo uma referência justamente ao santuário do antigo Israel e seus rituais. O sábado semanal não era e não é uma sombra, mas foi instituído por Deus no Éden. Aliás, quando não existia nenhum judeu, mas apenas os representantes da raça humana, Adão e Eva, o que significa que o sábado foi dado a toda a humanidade. Por isso Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não por causa do judeu. E foi dado também antes de o ser humano pecar. O próprio apóstolo Paulo guardava o sábado. Jesus era um observador do sábado. Ah, Leandro, é claro que eles guardavam o sábado, afinal eles eram judeus. Eles apenas respeitavam a tradição dos judeus. Será? Jesus não foi aquele que corrigia constantemente as tradições sem sentido dos judeus? Por que ele não corrigiu a questão do sábado semanal? Simples, porque não era uma mera tradição judaica sem sentido, mas um princípio eterno. Ele corrigiu os desvios e exageros na observância do sábado. Interessante notar uma coisa. Jesus, ao morrer na cruz, exclamou: "Está consumado, está concluído, está feito." Ora, se estava tudo concluído, por que Cristo não ressuscitou alguns minutos ou horas depois e ascendeu ao céu? Qual a necessidade de passar o sábado na sepultura? Já pensou nisso? O que me vem à mente é que Deus descansou, cessou, deu uma pausa quando da sua obra da criação e descansou novamente, fez outra pausa quando da sua obra de redenção, de recriação. Cristo claramente descansou no sábado para nos dar mais uma vez o exemplo. Pense nisso. Veja, se referindo ainda ao sábado, o pastor Paulo Júnior declara o seguinte: nós não podemos dar relevância a um dia dessa forma que nem mesmo a Bíblia dá. Tenho que concordar plenamente com ele. Nós não podemos dar relevância a um dia para o qual a Bíblia não dá nenhuma relevância. E que relevância é dada ao domingo na Bíblia? Nenhuma. Agora compare a relevância que é dada ao sábado, de Gênesis ao Apocalipse. Conte quantas vezes o sábado aparece nas Escrituras, inclusive como um dia santo. Portanto, o próprio argumento do pastor Paulo Júnior deveria levá-lo a rejeitar o domingo como dia de guarda, pois a relevância desse dia nas Escrituras é zero.